Obrigado, queridos. Boa noite. Você pode se assentar. Alegria enorme estar com os irmãos. Queria deixar um abraço do meu pastor, o Eclis, né? Esteve com vocês aqui. Agradecer ao pastor Edson também. A gente se encontrou na comunhão ali na reunião do MFI, né? Há poucos meses atrás. E uma alegria poder estar com os irmãos. O Marcelo só esqueceu de falar que eu sou marido da Vivi e pai da Kate, né? E isso é uma das coisas mais importantes ali. Queridos, eu gostaria de essa noite poder, à luz da palavra de Deus, compartilhar com os irmãos a respeito da cultura de redenção econômica, né? O que significa empreender. E empreender, querido, não fala sobre o tamanho das nossas empresas, né? Tem uma brincadeira que a gente sempre faz, que na lista da Forbes de Deus tem uma viúva pobre com 2 moedas, amém? Né? Porque ela tem um coração diferente. E é esse coração que nós, como empresários, como mulheres, homens de Deus plenos, nós precisamos ter ele. Porque Deus ele não está impressionado com o tamanho das nossas empresas, Deus ele não está impressionado com a nossa fama, Deus ele não está impressionado com o tamanho da nossa conta bancária, mas tem uma coisa que para Deus é prioridade, que a Bíblia nos ensina, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a Bíblia também ela fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando um homem e uma mulher cujo coração seja totalmente dele, né? E Salmo 119 também fala: percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. E a Bíblia também nos ensina, né, a experiência que o profeta Samuel teve, que o homem ele vê o exterior, mas Deus ele olha diretamente para o nosso coração, amém? E o que é interessante é que imagine que uma viúva pobre com 2 moedas, ela é o número 1 da lista Forbes de Deus, né? E a gente recorda essa mulher que é uma viúva simples e com o coração e aquilo que Deus colocou nas mãos dela, ela moveu o coração de Cristo, amém? E isso é o mais importante. Isso tem a ver com redenção econômica. E é sobre essa essência que eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos aqui, pela graça de Deus, né? E comentar um pouquinho o que Deus tem feito na nossa igreja local, na nossa cidade e no grupo de empresas que, pela graça de Deus, eu sou o CEO, né, que é a Vocari. A Vocari é um nome italiano que significa vocação, né? Vocação é sobre você ser chamado por Deus e separado para cumprir a vontade dEle, né? Vocação é muito mais que uma profissão, porque a profissão ela não dá a nossa identidade. A nossa identidade ela está focada em Cristo, amém? E é isso que falta a nós, porque quando a nossa identidade ela está fundamentada em resultados ou na opinião das pessoas, nós nos perdemos, porque daí nós começamos a viver uma vida de aparência. E uma vida de aparência na Bíblia, quem vivia eram os fariseus, e não a igreja que é verdadeira, uma igreja que é autêntica, amém? Então, a essência que nós precisamos ter como empreendedores cristãos. Então, se você é uma esposa, se você é uma mulher do lar, se você é um colaborador, se você tem uma função simples ou uma função grande, eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós fazemos para Deus é grande, amém? Porque Ele está olhando, que nem essa viúva pobre. Então todos nós somos chamados para empreender no reino de Deus. Nas próprias palavras de Cristo, quando tinha 12 anos no templo, Ele falou que tinham esquecido Ele lá, né? E voltam para buscar Jesus e perguntam: Jesus, o que você está fazendo? E Jesus usa a seguinte expressão: eu estou cuidando dos negócios do meu Pai, amém? Então não importa aquilo que você acha que é pequeno, aquilo que talvez você ache que é insignificante, que talvez você faz, que ninguém está vendo, Deus está vendo, amém? Porque cuidar das nossas famílias, fazer uma ação que seja tirar o lixo, a coisa simples, por mais simples que ela seja, que nenhuma viúva pobre com 2 moedas, Deus está olhando para isso, amém? E tem uma cultura de uma redenção econômica. Só que, infelizmente, muitas vezes aquilo que nós vemos, infelizmente até mesmo no meio cristão, é muito mais pessoas estimulando a ganância e um tipo de coisa para querer ostentar para os outros. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de provisão financeira, amém? Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus do socorro do necessitado. Só que tem uma essência daquele homem e mulher de Deus que conhece a Deus com maturidade, é que nós deixamos de ser perseguidores de bênção e nós nos tornamos abençoadores. Porque tem uma essência nisso, que é quando Deus chama Abraão, que é chamado o pai da fé. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se tu uma bênção.
E essa essência é porque em Cristo, né, que nem a Bíblia fala em Efésios, nós sabemos que nós temos toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E o livro de Efésios, ele fala que tem uma oração de Paulo, onde ele fala assim: eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação possa iluminar os olhos do coração de vocês, para que vocês tenham consciência do seu chamado, da sua vocação, da sua herança e da sua riqueza nos santos. Então, o que é uma pessoa de sucesso à luz da Bíblia? Se eu pudesse perguntar para os irmãos, será que sucesso para Deus é o tamanho da minha empresa? É a minha fama? É os meus talentos? É a minha destreza? Em alguns casos, a beleza? Será que isso é sucesso para Deus? Eu creio que não. Eu creio que a pergunta que Deus faria é: qual é o tamanho do teu coração? Os irmãos estão me entendendo? Porque Deus está olhando diretamente para aqui. E Ele sabe a motivação que nos move em fazer aquilo que parece grande ou não. Porque se Deus está olhando, por menor que pareça para os homens, é grande diante de Deus, amém? Que nem a viúva pobre. E eu queria então poder, à luz da palavra de Deus, compartilhar com os irmãos o que significa isso, o que significa a redenção econômica. E essa essência que sempre esteve no coração da igreja, mas que por muitas vezes, às vezes as pessoas elas querem ser impressionadas pelos feitos dos homens. Mas eu acredito que nós precisamos ser impressionados pela palavra e pelo Espírito Santo agindo nos nossos corações, amém? Porque quando essa palavra ela entra, e ela é uma espada de dois gumes, apta a discernir o propósito do nosso coração, os desígnios do nosso coração, essa palavra é apta a nos conduzir para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, amém? Porque muitas vezes nós como empreendedores, nós criamos um projeto e chamamos Deus para abençoar esse projeto. Essa essência ela está errada. Porque a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu, seja feita. Então Deus, qual é o teu projeto para a minha vida? Qual é o teu projeto para a minha carreira? Qual é o teu projeto para a minha empresa? Porque tudo é para a tua glória. Então eu não vou chamar você para abençoar o meu projeto, porque já começou com o fundamento errado. Os irmãos estão me entendendo? É Deus, qual é o teu projeto, né? E quando Deus ele traz o projeto dele, aí nós começamos a viver um propósito eterno. Aí a gente não está vivendo uma profissão, aí nós estamos vivendo uma vocação, amém? Que é um chamado de Deus, porque Deus nos vocacionou a cumprir a vontade dele. E somente com a ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, e por favor, não são métodos, não são, todos isso são ferramentas, amém? Mas nunca vai substituir, né? Eu sei que hoje a gente está na revolução da inteligência artificial, não é verdade? Mas tem uma inteligência que é melhor que a inteligência artificial, e o nome dele é Espírito Santo, queridos. E ele é criativo, ele é abundante, e ele habita em nós. Então, esse Espírito Santo, junto com a palavra de Deus, a Bíblia fala que ele renova a nossa mente. E na renovação da nossa mente, né, Romanos 12, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que o que é o nosso problema com questão à vontade de Deus? É que para nós vivermos a vontade de Deus, a nossa vontade vai ter que morrer. O nosso eu vai ter que morrer. Os nossos sonhos, que nem Jesus falou, importa que cada um tome a sua cruz e me siga. Então, enquanto essa morte não acontece, essa transformação de coração não acontece, nós não conseguimos ser empreendedores do reino, né? E essa é a dificuldade. E eu gostaria, então, nessa noite, com a graça de Deus, poder compartilhar com os irmãos a respeito disso, amém? Então, eu vou só... pode ir para o próximo slide, que é sobre redenção econômica. Tem alguns outros, eu acho que fala da Vocari, 1 e o 2 aí. Não sei se está... então eu só vou falar da empresa, só para os irmãos entenderem. Nós somos um conjunto, né, um grupo de 7 empresas de serviços financeiros que, pela graça de Deus, a gente atende jogadores de futebol e gente do agro, né? Eu sou de uma cidade do sul do Paraná, que é de Guarapuava, e a gente tem vários jogadores, né? Flamengo, Santos, enfim. Então a gente é do meio do futebol. Inclusive o Mazão, levanta aí, Mazão. O Mazão é o chefe da assessoria de investimentos que a gente tem, do grupo de empresas, e é genro do Silas, né? Os irmãos são paulinos, né, que lembram do Silas, camisa 10 da seleção. O Mazão é genro dele. E casou com a filha do Silas, pegou a coisa mais importante do Silas. Então... E o Silas é uma bênção, né? Um baita de um pregador, atletas de Cristo, crente de verdade, né? Não como alguns jogadores que a gente tem por aí, né?
que eu não sei se vocês falam jaguarão aqui. É uma expressão só da minha cidade, não sei. Que tem uns jogadores meio jaguarão, assim, entendeu? O Silas não, o Silas é crente de verdade. Então, com essa empresa, né, esse ecossistema aí, pela graça de Deus, então a gente tem contabilidade, BPO financeiro, uma securitizadora, uma gestora patrimonial. A gente começou a cuidar do patrimônio, então, de jogadores de futebol e também de gente do agro. Então, o escritório é bem dividido nesses dois públicos, né? E com a graça de Deus, a gente começou a promover essa cultura que a gente chama de redenção econômica, que é você poder mover recursos para abençoar pessoas, amém? E eu então gostaria de, à luz da palavra de Deus, só vou falar isso da empresa, só para você saber. Eu sou pastor também, sou um dos pastores presbíteros ali na comunidade de vida de Guarapuava, né? Eu tenho 40 anos, com 15 anos eu me converti e eu pude crescer ali na igreja de Guarapuava, que é uma bênção para mim, que foi quem me formou, é a minha casa, a minha família. E mesmo com todo o crescimento da Vocari, eu procurei ficar ali na minha igreja local, né? Então, por isso que Deus está levantando outras pessoas para abrir a Vocari em outros lugares, mas eu gosto de ficar em casa, no sul lá, mas é uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. Então, antes, pode ir para o próximo, por favor? Pode ir para o outro também, que eu não vou ficar falando muito da empresa. Pode ir também. Aí é só questão da vocação. Então, para a gente falar sobre redenção econômica, nós temos que falar da essência. Por isso que nós falamos sobre o coração. Porque o coração na Bíblia, ele representa a essência do homem, amém? Só que, se eu perguntasse para os irmãos, qual é a essência de Deus? Tem uma palavra que vem em automático, não é verdade? O que os irmãos acham que é a essência de Deus? Amor, né? Que mais? Santidade. Mas amor é, né, meio que uma palavra que surge na hora, né? E se eu perguntasse para os irmãos qual é a essência do pecado? Oi? Vaidade, orgulho. O que mais que os irmãos acham? Morte, né? Várias coisas, né? Só que se eu falar para os irmãos que na essência do pecado tem uma transação comercial. E a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala que na queda tem uma expressão que significa comércio desonesto. Esse texto, eu sei que está pequenininho, mas daí eu vou ler, né? Em Ezequiel, no capítulo 28, a Bíblia nos ensina e ela faz uma ilustração, né? E uma conexão entre o rei de Tiro e o anjo caído, né? Com o diabo, antes da queda. E sabe o que é o interessante? É que em Ezequiel capítulo 28, quando você lê ali o capítulo 27 e 28, a Bíblia fala que naquela época, se tivesse a lista da Forbes, o rei de Tiro era o número 1 da lista da Forbes. Pensa um empreendedor, um empresário que todo mundo enxerga e vê como um empresário do quê? Aos olhos do mundo. Um empresário de alto sucesso. Porque Tiro era uma cidade portuária que tinha um comércio marítimo muito grande. E a Bíblia fala que o rei de Tiro, ele tinha tanta sabedoria e tanta riqueza e tanta habilidade para adquirir riquezas, que a Bíblia fala que chega num ponto que ele se sente tão capaz, tão espetacular, que ele se sente igual a Deus. Porque o orgulho, porque a vaidade tomou conta dele. Porque não era mais o projeto de Deus, era o projeto de quem? Dele. E isso, queridos, é o caminho e é o lugar mais perigoso que nós, se nós queremos ser empreendedores do reino de Deus, se nós queremos ser empresários redentores, nós não podemos cair. E é um lugar de orgulho, é um lugar onde ele se sente melhor, ele se sente igual a Deus. Os irmãos sabem quem é o único público que Jesus virou e falou, esses caras são filhos do diabo. Jesus só falou isso para um público, queridos. Jesus não falou isso para os publicanos. Jesus não falou isso para os soldados romanos e para o império romano que dominava o povo hebreu. Jesus não falou isso para os ladrões. Jesus não falou isso para as prostitutas. Os irmãos lembram para quem Cristo falou? Os fariseus. E o que é um fariseu? É alguém que usa a linguagem da fé, tem a aparência de ser santo, mas no final do dia, quem é o centro? Os irmãos me entendem? Então não adianta nós queremos parecer empresários cristãos, que quer o sucesso, que nem o rei de Tiro, entendeu? Que usa a linguagem cristã, usa os métodos cristãos, abre a Bíblia, mas no final do dia e na essência, quem é o centro? Nós mesmos.
é minha empresa, é meu projeto, é meu sonho. Isso não é um empresário cristão, isso é um fariseu. E Jesus vira para eles e fala assim, olha, vocês são filhos do diabo. Já parou para pensar que essa é a expressão mais dura de Cristo? Já parou para pensar, você tem Deus encarnado em homem, Jesus olhando para você e falando, cara, você é filho do diabo. É muito forte isso. Os irmãos não acham? Por isso que quando nós vamos falar de fé, negócios, dinheiro, nós temos que ter um zelo enorme no nosso coração, amém? Porque o Senhor está olhando diretamente para o nosso coração. Então essa essência de não sermos comerciantes, porque existe, biblicamente falando, uma diferença entre ser um comerciante desonesto e um empresário redentor, amém? Comerciante desonesto, ele é um fariseu. Ele faz tudo por ele. E ele não está nem aí com os outros. Se ele precisar esmagar alguém, ele não se preocupa, porque a prioridade dele é ele mesmo. Os irmãos estão me entendendo? Só que a prioridade de um cristão é morrer para si, porque não existe amor maior do que esse. Aquele que oferece a sua vida em favor de outros. Isso é ser um empresário redentor, amém? E tem uma diferença absurda, porque um comerciante desonesto, quando ele olha para o negócio dele, para o comércio dele, as pessoas só são um passivo. Os irmãos estão me entendendo? Mas um empresário redentor, as pessoas são o maior ativo que ele tem. Porque a empresa dele é o ministério dele. A empresa dele é um instrumento de redenção para trazer transformação e abençoar e servir pessoas, amém? Porque ele é um abençoador. Porque essa é a essência de um verdadeiro cristão. Ele é um abençoador. Porque ele morreu para ele mesmo, ele morreu para os projetos dele, ele morreu para os sonhos dele, e ele falou assim, Deus, eu quero os teus projetos agora. Eu cansei de dar murro em ponta de faca. Eu cansei de querer conduzir as coisas do meu jeito. Não é para o meu orgulho, não é para a minha fama, não é para a honra do meu nome. É para o teu projeto, amém? É para a tua honra, é para a tua glória, é para promover o teu reino. E veja que interessante, porque Jesus, antes da gente terminar de ler o texto, Jesus com 12 anos, quando vão atrás, que tinham esquecido ele no templo, ele fala, olha, eu estou aqui cuidando dos negócios do Pai. Só que esse mesmo Jesus volta no templo, aproximadamente próximo dos 30 anos de idade dele, e ele quebra tudo no templo. Porque estava tendo o que no templo, queridos? Um comércio desonesto. Os irmãos estão me entendendo? Porque existe uma diferença entre você cuidar dos negócios do Pai ou você ser um fariseu comerciante. E muitas pessoas vão usar a Bíblia, vão usar o nome de Jesus, vão falar sobre negócios, vão falar sobre dinheiro, mas lá no fundo, ele é um fariseu. Ele é um comerciante desonesto. Porque Deus conhece o coração dele. Deus conhece o meu coração. Nós não conseguimos esconder nada dele, amém? Porque os olhos de fogo dele e o Espírito Santo, eles esquadrinham o nosso... Por isso que eu estou falando que não é o tamanho das coisas, é com que motivação e coração nós estamos fazendo, amém? E por isso que uma viúva pobre move os céus. Então, esse comerciante desonesto, quando Jesus ele quebra as coisas no templo, é porque está tendo um comércio desonesto lá. E o mesmo Jesus que fala de negócios do Pai com 12 anos no templo, é o mesmo Jesus que vira as mesas dos cambistas. Porque os cambistas estavam praticando um comércio desonesto. Os irmãos estão me entendendo? E nessa passagem de Ezequiel, nós estamos tendo uma comparação entre o rei de Tiro, que em tese era o empresário mais espetacular daquela época, né? Que parecia ser alguém fantástico, alguém grandioso, e com essa visão do que ele estava realizando, a Bíblia começa a fazer então uma conexão com Lúcifer, né? Olha, eu vou ler ali o versículo 4 do Ezequiel 28. A sua sabedoria e a sua inteligência o enriqueceram com tesouros de ouro e prata. Você fez bons negócios e continuou aumentando os lucros. E como você tem orgulho da sua riqueza. A Bíblia fala, olha, como você tem orgulho da tua riqueza, como você tem orgulho de ostentar isso, como você tem orgulho de mostrar as tuas realizações. Isso é muito forte, né? Porque uma pessoa que ela precisa mostrar o que ela tem, é porque ela não sabe quem ela é em Cristo. Toda uma pessoa, quando ela precisa diminuir alguém, ou ela precisa se mostrar pelos feitos ou pelas posses que ela tem, é porque ela não sabe o valor infinito que ela tem para Cristo. Os irmãos estão me entendendo?
E no momento que a nossa identidade está nessas coisas, é porque nós nunca nos convertemos, na verdade. É porque nós não conhecemos o nosso Senhor, porque Ele é o maior tesouro que nós temos, amém? Só que aqui, a Bíblia está falando que o rei de Tiro, ele tinha esse orgulho. E veja que interessante, a Bíblia fala assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que, queridos, por que agora alguém está vendendo droga nessa cidade e destruindo uma pessoa e uma família? Por causa do quê? Dinheiro. Por que pessoas na política vão desviar dinheiro com corrupção e vão matar milhares nas filas de hospitais? Dinheiro. Aqui nós estamos vendo o primeiro corrupto da história. Nós vamos ver a queda daquele que era o querubim da guarda, daquele que estava diante do trono de Deus, num lugar de devoção, não estava no mundão, estava no lugar de adoração. Os irmãos estão me entendendo? E ele cai porque tinha no coração dele um comércio desonesto. E olha o que a Bíblia fala. Então, o problema é o amor ao dinheiro, só que o dinheiro, como um recurso na mão de um empresário redentor, ele vira uma bênção para todos, amém? Porque a bênção, o propósito da bênção, a bênção não tem propósito se ela não for compartilhada. A bênção ela não tem propósito se ela não for para abençoar outros, além de nós mesmos. Porque a bênção ela se manifesta na comunhão, amém? Assim como Cristo. E veja que interessante, né? A Bíblia daí fala, versículo 12 ali. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era, e daí nesse momento a gente vê que ele não está falando mais do rei de Tiro, que ele está falando de um ser angelical. Você era o modelo da perfeição. Em algumas versões ele vai falar, você era o sinete da perfeição, você era o selo da perfeição. Né? Lá em Guarapuava, não sei se vocês falam isso, a gente ia falar assim, caboclo bom. Né? Lá em Guarapuava a gente fala assim, cara bom, modelo da perfeição, sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Esse cara se achava muito. Você entendeu? Ele tinha tudo, meu. E tem uma coisa até conectada com o louvor, mas não é o foco hoje. E daí, no versículo 15, olha o que a Bíblia fala. Você era inculpável em seus caminhos. Isso é muito forte, não é verdade? Ele era inculpável nos caminhos dele. Ele era reto. Ele era o sinete da perfeição. Caboclo bom. E daí a Bíblia diz assim, desde o dia que você foi criado, até que se achou maldade em você. Então assim, você estava indo bem, mas foi encontrado em você uma maldade. E a Bíblia vai explicar o que é essa maldade. E quando a Bíblia vai explicar, versículo 16, por meio do seu amplo comércio. Está vendo aqui? Na essência da queda, o primeiro corrupto da história, o anjo caído, que primeiro se corrompeu com o comércio no seu coração e depois corrompeu todos os outros. Aquele que financia crianças serem traficadas no mundo sexualmente por causa do quê, meus irmãos? Todas as desgraças acontecem por causa disso. Só que isso, na mão de um empresário redentor, vira bênção, amém? Vira transformação. Mas na mão de um ímpio ou de um fariseu, vira uma prisão, porque vira mamon. Vira a própria corrupção do diabo no coração da pessoa, que é o que a gente chama de comerciante desonesto. Só que no meio da casa de Deus, Deus abomina isso. Tanto abomina que a Bíblia fala que expulsa ele por esse motivo. Vamos continuar o texto? Você se encheu de violência e pecou, e por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei. Deus não admite isso, ele fala, olha, eu expulso. Porque eu não quero esse tipo de comércio, porque Deus não aguenta fariseu. Os irmãos estão me entendendo? Só que deixa eu te falar algo. Fariseu é que nem gripe, pega todos nós. Amém? Nós sempre precisamos estar nos arrependendo, nos colocando diante de Deus. E não somente isso, nos secarmos de pessoas que nos amam, ao ponto que de na comunhão, chegar para nós e falar as verdades que a gente precisa ouvir. De chegar para nós e falar assim, mano, para, está subindo, olha, traz o pezinho de volta para o chão de novo. Olha, foca o teu coração naquilo que é a vontade do reino de Deus, amém? Isso é comunhão. Por isso que a nossa vida ela precisa ser um livro aberto.
Nós não podemos ter o orgulho de achar que nós temos todas as respostas, mas nós temos que dar humildade de saber que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, amém? E que ninguém aqui vai realizar nada significativo no reino de Deus sozinho, mas juntos, amém? E isso é ser igreja. Ser igreja não é chegar aqui, ouvir uma boa palavra, pregar uma bênção e ir embora. Ser igreja é você compartilhar a tua vida com a pessoa que está do teu lado. Isso é ser igreja. Amém? E assim deveria funcionar nossas empresas também. E nossas famílias. E olha o que a Bíblia diz. Eu o expulsei ao querubim guardião. Em algumas versões, querubim da guarda. Gente, era querubim da guarda. Os irmãos estão me entendendo? Estava no lugar da devoção. Era inculpável nos seus caminhos, até que se encontrou um comércio no coração. Aí no versículo 18, a Bíblia vai falar: por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Os irmãos estão vendo aqui? Então, na essência do pecado, nós temos um comércio desonesto. E nós estamos vendo aqui o primeiro corrupto da história. E o primeiro corrupto da história, a queda antes de Adão e Eva, a queda do próprio anjo caído, a queda de Satanás. E no coração dele tinha um comércio desonesto, que ele estava praticando na casa de Deus, no lugar da devoção. E porque ele tinha essa iniquidade, e porque ele tinha esse comércio desonesto de usar o nome de Deus, de usar a linguagem da fé, para quem? É tênue a linha, não é verdade, meus irmãos? A gente deveria colocar os nossos corações diante de Deus e falar: Senhor, pelo Teu Espírito Santo, esquadrinha meu coração. Para a glória de quem que é a minha empresa? Para a glória de quem que eu estou trabalhando? Não importa o tamanho daquilo que nós fazemos, amém? Mas Deus está olhando para o nosso coração, para esse fundamento. Então, quando eu estou falando de redenção econômica, eu estou falando que existe no mundo dois sistemas econômicos, amém? Existe um sistema econômico de exploração e existe um sistema econômico de Cristo, um sistema econômico de generosidade, amém? Um sistema econômico que transforma, um sistema econômico que forma as pessoas. E o que é interessante disso? É que quando nós estamos falando sobre empreendedores redentores e comerciantes fariseus, nós estamos falando de uma postura de coração. E que nós precisamos nos expor à luz da palavra de Deus e deixar Deus nos direcionar. Os irmãos já viram uma pessoa que ela fala assim: olha, eu fiz um negócio espetacular. Eu comprei lá um terreno do cara que valia 100. E eu comprei por 20, porque ele estava precisando de... E ele sai contando para todo mundo isso. Como se ele fosse o quê? O espertão. É um comércio justo ou injusto? Se você esfolou a outra pessoa. Os irmãos estão me entendendo? Você consegue deitar a cabeça no travesseiro com uma consciência limpa? Isso não é um empresário redentor, isso é um comerciante o quê? Os irmãos estão me entendendo? Isso é em tudo nas nossas vidas. E sabe o que é interessante? Isso é nos nossos casamentos também, meus irmãos. Meus irmãos, quando que nasce uma família? Quando nasce uma família? Nasce uma família no dia que um homem morreu para ele mesmo. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dispostos a dar a própria... Só que no momento que a família, eu penso que é uma coisa só para me servir, eu não vou chegar em lugar nenhum. Os irmãos estão me entendendo? Porque se eu não morri para mim mesmo, eu não estou pronto para casar. Nem crente eu sou, na verdade. Porque daí quando a Bíblia está falando, importa que cada um tome a sua cruz e me... Então é interessante que quando a gente vai falar sobre redenção econômica, nós vamos falar sobre empreendedores cristãos, nós vamos falar sobre empresários redentores, nós começamos que parece que aguçando muitas vezes a ganância no coração das pessoas e não chamando elas para morrer e serem discípulos de Cristo. E não tem como ser um empreendedor de Cristo se a gente não morreu para os nossos projetos, amém? Porque que nem Jesus fala, importa que cada um, que nós temos que perder a nossa vida para encontrar a verdadeira vida nele, amém? E é interessante que, queridos, nós precisamos enxergar esse Cristo, porque quando Jesus é partido, o verdadeiro Cristo é revelado, amém? Então uma família, ela nasce quando nós entendemos que nós estamos ofertando a nossa vida em favor de outros, amém?
Isso é uma família. Então uma família, ela não pode ter no centro um comércio desonesto. Ela tem que ter um empresário redentor, amém? Tem que ter um sacerdote redentor ali, não um comerciante desonesto. Os meus irmãos estão me entendendo? E isso em várias áreas da nossa vida. Então, enquanto essa transformação de coração ela não aconteceu, enquanto essa mudança, que é uma ação sobrenatural do Espírito Santo, ela não se realizou, nós não conseguimos viver isso. Os irmãos estão me entendendo? Então, aqui é um despertar para nós. E sabe o que é o interessante? É que quando nós vamos para outros textos da Bíblia, a Bíblia vai revelar isso para nós. Quando nós vamos pegar os conselhos que Paulo escreve para Timóteo, que ele está falando dos bispos e dos diáconos, nos conselhos de Timóteo, quando ele está falando dos diáconos, e os irmãos sabiam que muitos dos diáconos eram empresários, amém? Que estavam ali servindo, ajudando na igreja. E uma das características que a gente não fala, daí ele vai falar lá, não dado ao vinho, tanana, todas as características. Aí ele chega numa e ele fala assim, não voltado a lucros desonestos, ou lucros exagerados, dependendo da versão. Ou seja, uma pessoa que não pratica o comércio desonesto. Os irmãos estão me entendendo? Sabia que a Bíblia também vai falar, lá em 2 Pedro, que ela fala dos apóstatas? Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, eu não vou lembrar o versículo de cabeça, mas ele fala assim, olha, esse aqui, aquelas pessoas que abandonaram a fé, como a porca que volta a rolar na lama. Isso, Guarapavã, nós entendemos bem. Como o cachorro que vai comer o próprio vômito. Aí ele fala, esses seguiram o caminho de Balaão. Os irmãos lembram Balaão, profeta do Antigo Testamento? Seguiram o caminho de Balaão atrás do lucro desonesto. Os irmãos estão me entendendo? Isso vai estar lá em Apocalipse também, nas advertências das igrejas do Apocalipse, meus irmãos. Naquilo que a Bíblia chama da grande Babilônia. O lucro desonesto, ele está presente. E não podemos nós nos tornarmos os novos fariseus e não pregar e falar de empreendedorismo cristão sem antes falar do correto fundamento, amém? Que é Cristo. Porque Jesus falava sobre fundamentos, não é verdade? A gente sempre fala Jesus como um carpinteiro, e ele era um carpinteiro. Só que o que nós esquecemos é que o carpinteiro da época era uma pessoa que estabelecia fundamentos. Verdade, era um carpinteiro misturado com engenheiro. Então, porque naquela época, você vai ver que os exemplos que Jesus traziam são exemplos de fundamento. Ele fala, olha, tinha duas casas, uma casa na areia e outra casa... Ele está falando de fundamento. Vem a tempestade e testou o quê? O fundamento. Aí ele vai falar da pedra de moinho, que é um fundamento. Olha, antes do que você escandalizar um desses pequeninos, melhor que você amarre uma pedra de moinho no pescoço e... Ele vai falar, olha, se você vai construir uma torre, ele sempre estava falando do quê, meus irmãos? E a Bíblia fala que o fundamento é Cristo, amém? E não tem nenhum outro fundamento. Então, quando o fundamento da nossa família, quando o fundamento da nossa carreira, quando o fundamento do nosso ministério, quando o fundamento da nossa empresa está torto, todo o resto está torto. Os irmãos estão me entendendo? Então, enquanto nós não tratamos o fundamento correto, nós não vamos conseguir ser empresários redentores. Nós vamos, infelizmente, nos transformar nos novos fariseus e comerciantes desonestos. E a gente não vai conseguir manifestar a redenção econômica. Porque o fundamento da redenção econômica está em render a tua vida em favor a outros, amém? E começa nos nossos casamentos e começa nas nossas famílias, amém? Que naquela essência que nós somos os abençoadores. E é por isso que a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. E essa essência é a essência de Cristo. Porque Jesus, com toda a sua glória, a Bíblia fala que ele se despiu da sua glória, se vestiu de homem e assumiu a forma de servo. E esse Deus que lava o pé dos homens, nos chamou para seguir ele. Amém? E quando a gente vê esse chamado, que é um chamado de amor, é um chamado de sacrifício, é um chamado de humilhação. E sabe o que é exercer humildade, queridos? Não é só se vangloriar. Exercer humildade é saber ser humilhado. É verdade. É verdade, meus irmãos. Quando ele estava na cruz, ele falava, salva a ti mesmo, salva-te a ti mesmo, desce daí. Você não era o filho de Deus? Ser humilde é saber ser humilhado. Mas você não sabe com quem você está falando. Interessante isso, né? E a gente falou que a primeira
quando a gente perguntou qual é a essência de Deus, alguém rapidamente falou que é o amor. Queridos, eu não consigo de maneira natural amar minha esposa da forma como ela precisa ser amada. O amor é uma ação sobrenatural, amém? Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus é derramado sobre os nossos corações mediante o agir sobrenatural do Espírito Santo. E daí a primeira característica do amor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, o amor é paciente. Quem aqui precisa de mais paciência, meus irmãos? A primeira característica do amor. Começamos só aí. O amor é paciente, nunca acaba, não se exaspera, tudo crê, tudo sofre. E daí a Bíblia fala, olha, mas não interessa se eu tiver todo o conhecimento do mundo, se eu tiver toda a profecia, todos os sinais, se eu não tiver amor, eu não tenho, porque esse é o fundamento. Alicerçados e arraigados em amor. Então, enquanto a gente não corrige o nosso coração, enquanto a gente não corrige o fundamento, nós não conseguimos ser empreendedores, o quê? Redentores. Nós não conseguimos ser empresários, nós não conseguimos praticar aquilo que a Bíblia chama de redenção econômica. E muitas vezes todos esses textos bíblicos, eles não aparecem diante dos nossos olhos, porque parece que a gente está meio que bloqueado para isso. Por isso que quando Deus ele fala de recursos, e queridos, Deus fala muito de dinheiro na Bíblia. Está por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E muitas vezes nós paramos de pregar sobre isso na igreja, porque outros ensinam errado. Os irmãos estão me entendendo? E porque outros ensinam errado, aí nós não ensinamos. Aí nós não ensinamos aquilo que é autêntico, aquilo que é verdadeiro. E nós não podemos nos calar. Nós que temos a verdade, nós precisamos pregar sobre redenção econômica, amém? Não para exaltação de uma pessoa, não para exaltação de uma banda, de um ministério, não. Para exaltação de Cristo, amém? E do reino dele, e da palavra dele, e daquilo que somente o Espírito Santo de Deus e a palavra dele pode manifestar. E como que essa redenção econômica é expressada? Através da igreja, amém? E não é o prédio. Quando a Bíblia fala em Efésios que a multiforme graça de Deus é manifesta através da igreja, é através de nós, meus irmãos, amém? Através da nossa comunhão. Porque o que significa Cristo em nós, a esperança da glória? Cristo em nós, a esperança da glória, significa que nós somos o corpo de Cristo, amém? Então, quando você sorri para alguém no lugar de trabalho, no lugar de estudo, no meio da rua, é Jesus sorrindo para aquela pessoa, amém? Quando você abraça alguém, é Jesus abraçando aquela pessoa. Quando você estende a mão para alguém, é Jesus estendendo a mão para aquela pessoa. Quando você está formando uma pessoa no ambiente profissional, quando você está ensinando algo, quando você está instruindo algo, quando você está fazendo negócio com alguém, é Jesus tendo comunhão com aquela pessoa, porque ela está tendo comunhão com você. E você é o corpo de Cristo. Você é a igreja. E a multiforme sabedoria de Deus é manifesta através de quem? De você. Com todas as nossas limitações, com todos os nossos erros, mas a graça dele, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? É isso que a Bíblia fala. Nós somos sal da terra, luz do mundo. E aonde que nós vamos ser mais luz? É lá fora. É lá fora que a luz precisa brilhar. Amém? É lá fora. E isso tem a ver com o ambiente nosso de trabalho, onde nós passamos boa parte da nossa vida, onde nós exercemos nossas profissões, nossas carreiras, a nossa vocação. E veja que interessante, quando Jesus ele separa as ovelhas dos bodes, os irmãos lembram que as frases dos bodes são frases evangélicas, porque a Bíblia diz assim, nós fizemos milagres no teu nome, nós profetizamos no teu. E o Senhor fala, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim, porque eu não vos... E isso dá um tilt em nós, sabe por quê, queridos? Você pode experimentar o poder de Deus, porque Deus é bom, amém? Mas o fato de experimentar o poder de Deus não significa que você conhece a vontade dele. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? E esse ele voltou para ter relacionamento, ele não pegou uma benção e foi embora. E esse único que voltou para ter relacionamento, Jesus olhou para ele e falou, salvação te alcançou. Os irmãos estão me entendendo? Esse era um empresário. Só que se a gente perguntar para os 10, o culto foi bom, não foi? Claro que foi. Pô, eu era leproso, eu não sou mais. Mas a questão é, e o teu coração? Que é o mais importante transformar. Porque não adianta você só ser cuidado de lepra e você voltar para uma vida de pecado. Não adianta uma bênção passageira que não vai mudar nada. Nós precisamos da maior transformação eterna, que é os nossos corações, amém? Que é a salvação.
E daí ele vira para as ovelhas, depois que ele separa dos bodes, e quando ele vira para as ovelhas, ele fala assim: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. E eles perguntam: mas Senhor, quando? Aí Jesus ele fala: tudo que você fez a um desses pequeninos, a mim vocês... Está vendo, o coração é diferente. É um coração para abençoar. Veja que extraordinário Deus está fazendo aqui na igreja de vocês. Nós estamos numa escola e numa igreja. Queridos, vocês sabiam que isso está na essência da vida cristã? Tem uma história que foi o que me inspirou a começar a estudar sobre redenção econômica. Porque quando nós montamos ali a Vocari... Pode ir para o próximo texto, por favor? Eu vou continuar falando sobre redenção econômica. Sabe que John Harvard... Os irmãos já viram falar de Harvard, né? Uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Se eu não me engano, a primeira universidade dos Estados Unidos. Os irmãos sabem por que Harvard tem o nome de Harvard? Porque John Harvard era um pregador puritano, pastor. E Harvard, antes de ter a universidade, ele fundou uma escola de negócios e uma escola de missionários. E ele pegou a fortuna dele, porque ele era empresário, e ele doou metade da fortuna e a biblioteca dele. E ele fundou Harvard. E nasceu a universidade. Toda a educação, meus irmãos, dos Estados Unidos foram financiadas por empresários cristãos que queriam discipular as futuras. E o que a igreja de vocês faz aqui? Os irmãos estão me entendendo? Isso está na essência da nossa como igreja. Só que daí o que chegou aqui era aquela coisa: venha para Jesus, Ele quer te dar um iate. Entendeu? Esse negócio não faz sentido. Agora, a questão é, se eu receber essa bênção, eu preciso fazê-la transbordar para abençoar outro, amém? Porque isso é Cristo, amém? Isso é ser igreja. Então, John Harvard, se você for lá em Harvard, no meio do campus, tem uma estátua dele. Só que hoje Harvard perdeu a essência cristã, porque eles separaram. E esse homem lá atrás, ele estabeleceu um fundo de endowment, que é um fundo que é investido no mercado financeiro, e a renda, ela cria uma perpetuidade para um projeto social. Sabe quanto, meus irmãos, tem no fundo de Harvard hoje? 98 bilhões de dólares. E daí eles separaram a igreja da escola. E hoje você tem cara pró-Hamas defendendo lá e pisoteando na estátua desse pregador e pastor puritano. Os irmãos estão me entendendo? Oxford é a mesma história. Eu podia ficar aqui para os irmãos dando exemplo. Todas as grandes universidades dos Estados Unidos foram formadas por empresários cristãos que doaram suas fortunas para forjar as futuras gerações, amém? Porque o que nós fazemos nas escolas, ou nessa escola aqui, é discipular o futuro. Porque as crianças, queridos, o domingo de manhã é só um momento da vida deles. Aonde que eles passam a maior parte da infância deles? Na escola. E nós queremos discipular eles, nós queremos que eles sejam o futuro. Queridos, aonde que nós perdemos o nosso país? Na educação. Já deu uma olhada no que está acontecendo? Os irmãos estão me entendendo? Então não adianta a gente achar que o governo é a nossa esperança. A igreja e Jesus é. Amém? Não adianta a gente procurar as respostas. Pastor, você está falando que a gente não deve se envolver? Não, a gente deve se envolver. Mas a nossa esperança está em Cristo, não nisso, amém? A nossa esperança tem que estar naquilo que a Bíblia chama de eclesia, que é uma das traduções da igreja, que significa a assembleia de autoridades diante de Deus, amém? E essa união da igreja, juntos, nós vamos fazer coisas maiores, porque sozinhos nós nunca vamos conseguir fazer nada. Porque Deus nos chamou para viver em unidade e comunhão, amém? E isso é ser igreja. Toda tribo, língua, povo e nação. Você tem várias pessoas diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, só que Cristo é tudo em nós. Tudo em todos. Cristo é o nosso rótulo. Já não tem mais grego, fulano, beltrano, né, negão, polaco de prude, né, são coisas do Paraná. Né? Cristo é tudo em todos. Isso é ser igreja, amém? E aqui Jesus, ele está lendo Isaías. Aqui Jesus ele está dentro da sinagoga e ele está abrindo o livro do profeta Isaías. E eu chamo Isaías do profeta da redenção econômica. Porque quando você pega o livro de Isaías, desde o capítulo 1, se você ler lá, Isaías está chamando o povo não apenas para uma devoção, mas para a ação, amém?
Isaías está falando, olha, você tem que... E lá no livro de Isaías ele fala, olha, o jejum que me agrada, o jejum que eu preciso de vocês, não é aquele só de passar fome, de colocar roupa, jogar cinza na tua cabeça, né, roupa velha. O jejum que eu quero é que você rompa. Quando você fizer isso, a tua luz vai brilhar como o sol a meio-dia. Aí a tua cura vai vir. Aí a tua prosperidade vai ser abundante. Por quê? Porque eu vou trazer a provisão. Porque, queridos, muitas vezes nós não entendemos, mas é que quando nós caminhamos debaixo da vontade de Deus, nós estamos no maior lugar da provisão, amém? No maior lugar do sobrenatural de Deus, no maior lugar, no lugar devido onde nós deveríamos estar. O lugar onde nós rendemos as nossas vidas, o lugar onde nós falamos, Deus, eu não quero ser um comerciante desonesto, eu quero ser um empresário redentor, amém? E aqui Jesus ele está lendo Isaías, que é o profeta da redenção econômica. E ele abre então o pergaminho de Isaías e ele está lendo isso dentro da sinagoga. E ele fala assim, olha, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu a pregar as boas novas aos pobres. E pobres aqui no original é pobres mesmo, no grego. É tanto pobre da consciência do que é o Evangelho e do reino de Deus, quanto pobre economicamente. E isso fica mais claro ainda, porque daí ele vai falar dos cativos, dos que estão cegos, e daí ele vai falar, e eu vou declarar o ano do favor do Senhor. Em outras versões ele vai falar o ano da graça do Senhor. Em outras versões ele vai falar o ano do jubileu. O ano do jubileu vai remeter a Levíticos capítulo 25, que o que era o ano do jubileu? Tinha um ciclo que era da terra e um ciclo que uma pessoa que estava endividada, quando chegava no 7º ano, ele era tratado como escravo, não escravo no sentido africano da coisa, amém? Que às vezes pensa uma escravidão, não. Essa pessoa ela era recebida na casa da família para quem ela estava devendo como um hóspede. E durante 7 anos ela trabalhava e ela era discipulada economicamente dentro da cultura judaica, e quando chegava o final dos 7 anos, as dívidas estavam o quê? Perdoadas. O que mostra de uma maneira muito clara aqui que Jesus estava falando também de um sistema econômico, amém? Porque Jesus é o Senhor da redenção econômica, amém? Então nesse momento aqui, Jesus está falando, olha gente, um novo sistema econômico começou em mim. Porque tem um sistema econômico de exploração, mas eu tenho um sistema econômico de generosidade. Eu tenho um sistema econômico de transformação. Porque muitas pessoas hoje, elas têm uma filosofia errada, porque elas escutam um discurso mentiroso, que fala que vai ajudar as pessoas, mas não ajuda. Os irmãos estão me entendendo? Mas um verdadeiro, que tem a essência de Cristo, nós nos tornamos então empresários redentores, e nós queremos então trazer a transformação para outros, amém? E quando nós começamos então a ser igreja, e nos reunir e conectar com pessoas, nós conseguimos fazer muito mais. Porque segundo o poder daquele que opera em nós, amém? Infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E pode ir para o próximo slide, por favor? Então, lá na nossa igreja local, e junto com a nossa empresa, até lá na igreja a gente nunca comentou isso, os irmãos talvez ficaram sabendo das famílias ucranianas que vieram para o Brasil, lembra? Durante o conflito da guerra. A nossa igreja foi a primeira igreja que recebeu lá na nossa cidade em Guarapuava. E mais de 70% do financiamento de todo esse projeto, que a gente fez em parceria com o GKPN e com o pastor Elias Dantas, foi financiado pela nossa empresa. Né? E a gente alugou, que está pequenininho, acho que você não vai conseguir enxergar, mas ali tem um prédio, a gente alugou um prédio inteiro no centro de Guarapuava, para receber ali 15 famílias ucranianas. E daí, o que acontece? Na nossa cidade, todos são imigrantes que fugiram na Segunda Guerra, que nem a minha família italiana. Então, por exemplo, lá na minha cidade você tem italiano, polonês, ucraniano. Na verdade, a maior concentração de ucranianos no Brasil é de Guarapuava e Prudentópolis, daquela região. Então, quando essas famílias começaram a chegar, as gerações dos nossos avós, dessas pessoas, eles começaram a chorar. Porque eles começaram a lembrar e falar, nós fomos recebidos nessa terra e nós vamos cuidar de vocês agora também. E choro, pensa o avivamento que foi na cidade. Só que daí, lá no nosso escritório, dentro da Vocari, o pastor Elias Dantas, ele entra, que até tá os links ali da CNN por causa disso, ele entra para dar uma entrevista ao vivo na CNN. E ele está dentro do nosso escritório, da Vocari, dando a entrevista ao vivo. E a repórter, querendo lacrar, né, sempre, a repórter pergunta para ele em rede nacional, ao vivo na CNN, ele fala assim, mas pastor Elias,
a igreja de vocês só estão ajudando esses ucranianos porque eles são loiros de olho azul? Em rede nacional. E daí o pastor Elias fala, então, mas essa igreja que vocês estão aqui, os repórteres, por causa dos ucranianos. Mas uma semana atrás, essa igreja aqui, essa mesma igreja, a nossa empresa também, acabou de receber 8 famílias do Afeganistão. E eles não são loiros de olho azul. Só que vocês não vieram aqui fazer a reportagem. Vocês só vieram fazer a reportagem quando tinham os loiros do olho azul. E a mulher ficou desconcertada, ao vivo, gente. E o pastor dá-lhe pregar em rede nacional daí. Enquanto a mulher ficou bugada, a gente recém tinha recebido, da mesma forma, afegãos. E lá na nossa igreja, nós temos projetos sociais como, a gente tem um mercado social, enfim, vários projetos sociais. A nossa igreja é uma igreja assim, que entra em contato com as pessoas. E muitos desses projetos sociais, na nossa igreja, é liderada pelos empresários, não pelos pastores. Porque a coisa mais valiosa do empresário não é o dinheiro dele, é o tempo dele. Porque quando ele se envolve, porque nós precisamos sair da nossa bolha, amém? Amém? Queridos, eu sou criado no Sul. Criado no Sul, né? Nascido e criado em Guarapuava. E eu tenho projetos sociais que a nossa empresa defende no sertão brasileiro. Com outro homem que é o fundador da Forte Leve, o seu Antônio Torres, e ele tem um projeto social que é o nome Instituto Água Viva. E ele tem uma missão que se chama Missão AMES, que é uma das maiores missões do sertão brasileiro. O projeto tem mais de 16 mil crianças sendo atendidas em contraturno. E tem mais de 68 municípios que não tem nada, né? E nesses lugares a gente tem implantado projetos de microcrédito para formar cooperativas de pessoas que têm uma agricultura de subsistência. E a gente não está dando assistencialismo. Nós estamos dando um dinheiro que nem um BNDES cristão. A gente dá um dinheiro onde ele tem uma carência e ele vai pagar lá 5% ao ano, na taxa de juros de hoje. Até eu queria isso para a minha empresa. Por quê? Porque a gente está educando essas cooperativas, dessas famílias, para elas poderem ser transformadas. Só que daí o que acontece? Quando passa a época das eleições, a gente está tão brabo, aí nós colocamos assim, o Sul é meu país. Queridos, o Brasil e as nações são nossos por herança. Amém? É da igreja, são nossos. Não é só o Sul, tudo o Brasil é nosso. Então quando a igreja ela se move e nós começamos a fazer essas transformações, meus irmãos, é que as coisas começam a ser transformadas. Esse ministério implantou mais de 68 igrejas no sertão brasileiro. Batista, presbiteriana, não tem uma placa. Esse homem ele tem um coração para o reino. E nós ajudamos no que a gente pode, a Vocari está envolvida, né? Ano passado eu fui 6 vezes para o sertão. Imagine alguém do sul, que nem eu, morrendo naquele calor. Mas eu estou lá pregando, e eu estou pregando em igrejas de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas, simples de tudo, meus irmãos. Não tem água. E nós temos, quer ver, pode passar para o próximo, por favor? Esse é o mercado social lá, pode passar. Aqui o Irmãos da Obra, né? Isso inclusive quem lidera é um dos meus sócios, que é o Klaus, né? Pelo nome você já sabe que ele é alemão. E a gente tem um projeto que é o Irmãos da Obra, porque nas famílias que nós atendemos no mercado social, as pessoas chegam e daí tem o Uber social, que leva essas pessoas para casa. Porque o mercado social, ele não é uma cesta básica. A pessoa entra e ela tem um mercado que ela escolhe as coisas. E tem um cadastro. E daí a gente dá brinquedo, roupa nova. E tem um culto que o meu pastor baiano, né, que tem parentes aqui também, meu pastorzão vai lá e prega o evangelho para eles. E nós acompanhamos essas famílias. E daí no Uber social nós começamos a levar essas pessoas para casa e começamos a ver o estado das casas. E daí então a gente entra com um processo na prefeitura, né, porque a gente não vai ficar ajudando o terreno de invasão. Aí a gente regulamenta o terreno, vê se está certinho, ajuda a pessoa e nós começamos a reformar as casas. E daí nasceu o Ministério do Irmãos na Obra, que é o Klaus, né, um dos meus sócios que lidera esse ministério. E a gente está então reformando várias casas dessas pessoas. E muitas nessas comunidades, muitas pessoas têm se convertido. E a maior parte dessas pessoas não são da igreja, ainda. E não precisa ser da nossa igreja, tem que ser da igreja de Cristo, amém? Então, enfim, pode ir para o próximo, por favor. Aqui é um outro projeto que a gente sustenta na Tailândia, né? São 300 crianças. A gente tem, enfim, dezenas de missionários lá.
Enfim, eu podia ficar aqui, mas não, seus irmãos já entenderam a essência. E quando eu falo do sertão, eu falo porque eu entro em contato com uma outra cultura que não tem nada a ver com a minha criação. Nada a ver. É exatamente o oposto. Só que quando eu saio da minha bolha, porque eu tenho uma vida muito confortável, meus irmãos, financeiramente, eu tenho uma igreja maravilhosa, eu tenho irmãos que me amam, eu tenho pastores maravilhosos, eu cresci, eu sou muito abençoado. Só que eu entendo que tudo que eu recebi e tenho não é para mim. É para mim dar. Eu tenho um chamado de Deus, por isso que a Vocari é a nossa vocação. É a minha vocação. E é por isso que a gente forma jovens ali, no nosso grupo de empresas. E todos nós temos esse instinto missionário, de usar nossos recursos, nossas habilidades e nossos talentos para promover o reino de Deus. Usando estruturas de mercado financeiro para trazer uma cultura para a igreja de redenção econômica. Que nem muitos homens fizeram, grandes homens de Deus na Europa e nos Estados Unidos. Mas que no Brasil não chegou a pregação da redenção econômica. Chegou outra coisa, distorcida. E daí por isso nós paramos de pregar aquilo que precisa ser pregado. Que é essa essência, amém? Pode ir para o próximo. Aí, lá na nossa cidade, a gente tem um parque tecnológico, ali em Guarapuava. Guarapuava é uma cidade de 200 mil habitantes, muito abençoada. Sabe aquele projeto que eu falei para os irmãos dos ucranianos que a gente recebeu? Na maior história do nosso estado, do Paraná, lá na nossa igrejinha, a gente recebeu o embaixador da Ucrânia, por causa desse projeto que a gente fez, o embaixador da Inglaterra, o embaixador da União Europeia, o embaixador do Canadá, o embaixador dos Estados Unidos estava lá, enfim, foi a maior reunião de embaixadores na história do nosso estado. Aonde que eles estavam? No Palácio da Alvorada? No Palácio da Alvorada nada a ver. No Palácio do Governador do estado do Paraná? Não, eles estavam lá na nossa igreja, num culto, e o nosso pastor pregando para eles. Como que isso pode de Guarapuava? Entendeu? Uma cidade tão pequenininha. E a gente faz piada até, que uma vez Natanael falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Guarapuava? Tem muitas igrejas abençoadas em Guarapuava. A Vocari vem de Guarapuava, né? Deus, querido, pode fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, amém? Se você se dispor em ofertar a tua vida para a vontade dEle. Essa é a essência. Então a gente vai falar, Deus, nós queremos ser empresários redentores. Nós queremos ser conduzidos pelo Teu amor. Nós queremos cumprir com a Tua vontade. Cristo em nós, a esperança da glória. A gente não vai construir o nosso reino. Nós vamos construir para o nosso nome. Nós queremos ser a Tua igreja. Nós queremos aquilo que é autêntico. Nós queremos aquilo que é verdadeiro. Nós queremos promover o Teu reino. Pode ir para o próximo. Aí aqui, esse parque tecnológico, é onde a gente usa estruturas de tecnologia que a gente tem ali, né? Tem várias startups. E nós damos aulas de robótica, inovação e tecnologia para 3.000 crianças da rede pública de Guarapuava e região. Elas encostam o ônibus e isso fica no mesmo prédio onde está a Vocari, que é na Sila Tower ali, que é num bairro que tem um bairro tecnológico de Guarapuava que se chama Cidade dos Lagos. E a Vocari está lá, a gente está no topo desse prédio, onde a gente investe nessas futuras gerações para inovação. Tudo isso para a honra e glória do nome de Deus. E tudo que você vê da nossa empresa, nós somos terrivelmente cristãos. Uma das nossas empresas é conectada a uma grande instituição financeira, na assessoria de investimentos. E o marketing dessa instituição nos ligou. E ela me ligou para mim como CEO do grupo e falou, a gente viu que no site de vocês, nas postagens de vocês, tem muito versículo. E vocês se declaram cristãos de uma maneira muito clara. Eu falei, sim, é isso aí, porque daí economiza o meu tempo e das pessoas. Deles por quê? Porque daí se eles não gostam de crente, não vai funcionar esse negócio. Então, eu já estou economizando o meu tempo e deles, né? E sabe o que é interessante, queridos? A maior parte dos nossos clientes não são cristãos. Porque a gente é excelente tecnicamente. E o grande ativo nosso, o que atrai eles a nós, é uma coisa chamada integridade e confiança. Então, só que daí a gente usa a nossa influência para evangelizar. E nós atuamos em meios muito difíceis. Mercado financeiro, futebol. Assim, mercado financeiro é junior perto do futebol. Futebol é um negócio assim, meu irmão do céu. Você nunca sabe com o que você está negociando do outro lado. Está gravando, pastor, ou não? Não?
Então eu vou cuidar, senão tá, né? Então, senão, você nunca sabe se você está negociando com uma facção criminosa, é verdade. Você não sabe se você está negociando com uma facção criminosa ou com gente de bem. Isso é futebol, tá? Né? Que eu não vou falar aqui porque você não pode dar uma situação. Então, a gente trabalha em meios onde Deus nos chamou para ser luz. E pela graça dele a gente começa a executar. Pode ir para o próximo, por favor? Aí tem um e-book. Esse e-book ele está de graça, tá? Na Amazon. Se você é assinante da Amazon, você baixa lá os livros. Esse e-book é um e-book de 80 páginas, onde a gente tentou se esforçar para escrever sobre redenção econômica. E que um empresário, em 40 minutos, meia hora, ele vai pegar e ler, e ele vai entender o que é as bases da redenção econômica. Essa é a essência. O pastor, um dos meus pastores, que é o Luciano Subirá, né, que veja só, saiu de Guarapuava também, foi ordenado pastor lá, casou em Guarapuava. Ele está revisando esse livro e no meio do ano, pela Orvalho, a gente deve publicar algo e toda a venda e os recursos desse livro vai ser destinado a projetos sociais. A gente não quer nada disso. E hoje, como ainda é um e-book, ainda o livro vai ser revisado, provavelmente o pastor Luciano deve mudar muito das coisas até e acrescentar capítulos. Eu espero que ele faça isso melhor. E no meio do ano a gente deve colocar uma versão printada sobre redenção econômica. Mas o e-book aqui, o que é a ideia? É um e-book de graça e a ideia é que a gente possa conscientizar empresários sobre essa essência, amém? Né? E você pode entrar na Amazon, escrever lá prosperidade com propósito, né? A cultura da redenção econômica, ou se você só pesquisar na Amazon e.r.borges, já puxa também o e.r.borges, já puxa o livro ali, né, que você pode fazer download, se você é assinante da Amazon ali, é de graça para fazer o download, que tem essa cultura da redenção econômica. Eu queria então encerrar com um exemplo que Cristo nos deu. Né? Quando Jesus ele usa a expressão da ceia, e Jesus ele fala, fazei isso em memória de mim. Né? E sabe o que é interessante da ceia, queridos? A ceia, que Cristo ele fala, olha, faça isso em memória de mim. A ceia, ela revela a nossa essência como igreja. E sabe o que é interessante, queridos? No caminho de Emaús, nós temos 2 discípulos, junto com Cristo, não é verdade? E eles não reconhecem o Mestre, porque eles estão frustrados. Porque eles esperavam o Jesus que ia trazer um tipo de redenção para Israel diferente do que eles tinham. E é interessante que no caminho de Emaús, e a Bíblia não está falando de pessoas profanas, amém? A Bíblia está falando de 2 discípulos. E eu acho que é só um deles que é o nome mencionado, que é Cleopas, se eu não me engano. E a Bíblia fala assim, olha, enquanto ele pregava, não ardia o nosso coração. Então tem tudo que um pentecostal gosta, não é verdade? Tem pregação queimando o coração. Aí eles falam, as mulheres foram no túmulo e não encontraram ele. Então tem milagre, né? Tem anjo aparecendo para as mulheres. Então tem tudo que o pentecostal gosta. Tem anjo, tem milagre, tem o coração queimando com a palavra, tem tudo. Só que a Bíblia fala que eles não reconheceram ele. E não ouviram as mulheres. Que isso é um princípio bíblico também, sabia, né? Tá lá, a Bíblia fala, eles não acreditaram nas mulheres que tinham ido lá. É isso, é falta de sabedoria. Está na Bíblia. Aí, a Bíblia diz o seguinte, quando que eles vão reconhecer? E eles viram, e Jesus, né, se fosse uma versão guarapuavana da Bíblia, eu não sei se você fala isso, mas eu sempre gosto de pensar a Bíblia à luz de Guarapuava. Então, se fosse uma expressão guarapuavana da Bíblia, Jesus ele se finge de tongo. Né? Ele se finge de tongo, não sei se vocês falam isso aqui, fala também um pouquinho, né? É mais de lá eu acho. Aí, Jesus ele se finge de tongo, ele entra no meio deles, e ele fala assim, mas o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? E eles viram para ele, mas você não sabe o que aconteceu? Nós achamos que esse Jesus que parecia, que manifestava poder, que fazia isso, que fazia aquilo, ele ia trazer a redenção para Israel. Jesus estava com o corpo glorificado, tinha acabado de ressuscitar, e tinha acabado de fazer o que eles achavam que ele tinha que fazer do jeito deles. Sabe qual que é o grande problema de nós, empresários ou empreendedores? Nós estamos frustrados com Deus, porque Deus trouxe a redenção de uma forma que a gente não queria. E nós estamos frustrados,
E Jesus está do nosso lado falando, mas o que aconteceu? Aconteceu que você não trouxe a redenção do jeito que eu queria. Não foi do meu jeito, não foi de acordo com a minha vontade, não foi de acordo com o meu projeto. E Deus está falando, exatamente, não é para ser. E daí quando ele pega o pão e ele parte o pão, os olhos dele o quê? Porque esse é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Quem é o corpo de Cristo, queridos? Sabe quando que os nossos olhos vão se abrir para a redenção econômica? Quando que os nossos olhos vão se abrir para o chamado de Deus nas nossas vidas? Quando nós nos deixarmos oferecer a nossa vida em favor de outros. Porque importa que cada um tome a sua cruz e me siga. Perca a sua vida e vai encontrar a verdadeira vida eterna. E quando nós nos oferecemos dessa forma, nós nos tornamos discípulos de Cristo. E nós deixamos de ser comerciantes desonestos e nós nos transformamos em empresários redentores. E nós promovemos uma cultura de redenção econômica. E nós nos tornamos abençoadores. E nós nos tornamos homens e mulheres de Deus plenos. Que por onde nós passamos, Cristo em nós é a esperança da glória. E nós começamos a manifestar através da nossa carreira, através dos nossos recursos, mesmo que a gente seja uma viúva pobre e humilde, com 2 moedas, nós vamos estar na lista da Forbes de Deus. Amém. Pastor, queria convidar os irmãos a se colocar em pé. Eu gostaria de orar aqui e passar para o pastor para encerrar.